dia a todos. Sejam bem-vindos à TV Security, ao nosso painel de debates de hoje. Quero muito agradecer a presença de vocês e todos os nossos convidados aqui no nosso estúdio da TV Security. Eu sou a Graça Sermu, eu sou jornalista, responsável pela área de conteúdo do Security Leaders, e promovemos painéis de debates e mesas redondas, sempre contando com a participação dos nossos amigos, digamos assim, que são os nossos líderes de cibersegurança e tecnologia, são CISOs, são CIOs, são gerentes, são heads que estão no front, vivendo o dia a dia desses desafios. E, de outro lado, sempre contamos com os nossos apoiadores, que são as empresas que hoje também têm o desafio de trazer novos conceitos, tendências, tecnologias, para enfrentarmos também todo esse cenário desafiador. E hoje, nesse programa, nós contamos com a parceria da Appli Digital, da NEC Brasil e da Sky High. Muito obrigada a todos eles e a vocês por estarmos todos juntos nessa jornada, nessa tarefa de debater esse tema. Bem, hoje a gente fala bastante sobre inteligência artificial, mas inteligência artificial tem vários aspectos para serem considerados, né? Nós vamos considerar aqui alguns desses aspectos, nós não vamos conseguir falar sobre todos eles, mas o mais importante é que a gente vai tratar dos aspectos que são mais desafiadores para os líderes de cyber e tecnologia da informação hoje. Então, nós vamos tratar um pouco também das deepfakes, vamos falar de envenenamento de dados, vamos falar do cenário de vulnerabilidades que a IA está trazendo, e com os especialistas das empresas que nos apoiam, nós vamos olhar também quais os caminhos que nós temos para avançar nesses desafios. Não basta apenas olhar os desafios, senti-los no dia a dia, mas é preciso criar um modelo para que possa enfrentar esse desafio, e é esse o nosso papel aqui ao longo dessa manhã, ok? Eu vou contar bastante com a participação de vocês, eu não faço esse painel sozinha, além dos meus convidados, vocês aí na audiência é que vão trazer aqui os comentários e as perguntas, vão dar, assim, esse tempero, esse balanço para a gente entender exatamente se a gente está transmitindo o melhor conteúdo para vocês, se a gente está conseguindo atender às expectativas de vocês. Então, vamos juntos nesse painel, agradeço muito e fiquem aí conosco o tempo todo. A nossa jornalista, Leia Machado, já deve estar dando bom dia aí para vocês, ela também está junto comigo nessa mediação online, e qualquer dúvida, tudo que vocês precisarem de informação, contem com a super Leia Machado, que está comigo. Muito obrigada, Leia, por fazer parte desse trabalho em parceria comigo, ok? Então, vamos lá, vamos conhecer quem está conosco aqui, participando. Vou começar pela Ladies First, sempre. Jaqueline Almeida, representando esse mercado ainda restrito, né, de mulheres que atuam em cybersecurity, em tecnologia. A Jaqueline Almeida é supervisora de inteligência artificial e cybersecurity da Embratur, aceitou o nosso convite e vai estar mais uma vez junto aqui comigo nesse debate. Bom dia, Jaqueline, diretamente de Brasília. Muito obrigada. Bom dia, Graça. Bom dia a todos que estão na audiência. Bom dia aos colegas que vão dividir esse painel. É sempre uma honra poder vir aqui. Já tem uns 4 anos que a gente vai compartilhando essa troca. E eu acho que esse é um dos momentos mais importantes que a gente tem, e até como uma responsabilidade enquanto gestores de segurança, a gente vir aqui e compartilhar o que a gente sabe, para ir expandindo e preparando todos os gestores de segurança e fazendo essa conscientização. Então, mais uma vez, muito obrigada. É sempre uma honra estar por aqui. Muito obrigada, Jaqueline. Verdade, você lembrou aí da nossa trajetória, né? E é sempre um prazer contar com você e a sua experiência. Muito obrigada. Quero apresentar também para vocês, eu costumo chamá-lo de professor, que é um professor também, mas o Fábio Martins, além de professor, ele é pesquisador e coordenador de governança de TIC do TJ, mas ele já vai contar se apresentando, que ele já está assumindo um novo desafio, né, professor Fábio? E isso é muito bacana, porque toda essa experiência que ele tem nessa área, ele vai levar também para a área de sistemas, acabou de lançar um livro semana passada. Muito obrigada por estar conosco. Bom dia.
Bom dia, Graça, bom dia aos colegas aí da mesa, né, a nossa mesa virtual. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo e participando junto conosco. Eu migrei da área de governança recentemente e agora assumi a diretoria de sistemas do Tribunal aqui de Justiça aqui do Estado da Bahia. Um novo ciclo, um desafio novo. Desafio nada pequeno, né? Os números são maiores, né? Bem maiores aí, número de usuários e de sistemas. É um ambiente heterogêneo, mas a gente vai estar aí trabalhando para poder fazer dar tudo certo. Né? Com certeza, não tenho dúvida. E, professor, nós vamos contar já nesse debate, com certeza todos aí contarão na sequência, com a colaboração e participação. Como eu falei, esse programa conta com o apoio da Apple Digital, da NEC Brasil e da Sky High. E eu gostaria de convidar também para se apresentar o Daniel Aragão, meu parceiro aqui. Daniel com uma missão importantíssima de trazer aí os insights e os caminhos, né, que podem ser avaliados aí por vocês nesses desafios. Ele é Head de Cybersecurity Business Line da NEC Brasil. Obrigada, Daniel. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado, Graça. Obrigado e bom dia aos colegas também da mesa. Bom dia a todos da audiência. Bem, é isso. Estou aqui com esse desafio também para sempre apoiar, contribuir aqui, colaborar no repasse de informações e soluções que nos ajudem a proteger desses desafios que cada vez estão maiores no mundo de cibersegurança. Perfeito, Daniel. Muito obrigada. Gostaria também de apresentar a vocês, trazer aqui para o nosso debate o Walter. O Walter Barros, ele é Sales Engineers da Sky High Security e também está aqui conosco em parceria com o Daniel para fazer exatamente esse trabalho de avaliar desafios e trazer caminhos e sua visão sobre tudo isso que nós temos sobre esse cenário que nós temos que enfrentar. Walter, muito obrigada. Que bom que você está já aí participando, conectado. Eu gosto sempre de falar, estávamos aqui no Esquenta, pessoal, e tem muitos aí que estão em São Paulo, e ontem a gente começou a torcer para que a gente não tivesse problemas de energia hoje e pudesse fazer o nosso programa. Ficamos um pouquinho preocupados aí com o Walter, mas ele já está mais do que conectado. Bom dia, bem-vindo, Walter. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Exatamente. Morar em São Paulo tem esse desafio, né? Ultimamente, da energia elétrica, mas conseguimos superar. E acompanhando aqui o discurso do Daniel, né? A ideia é contribuir aqui no debate, acho que trazer a visão como um pouco mais generalista, não falando só de produto, mas olhando como conceito e quais são as novas tendências para poder vencer esse desafio, né? Eu tenho alguns anos nessa jornada de cibersegurança, né? Hoje trabalho em fabricante, mas já trabalhei como cliente em empresa, já trabalhei também com integrador, então consigo ter um pouco dessa visão dos desafios, né? Excelente, dos ambos lados da mesa, né? Exato. E é isso, nesse contexto aqui hoje, obviamente do lado de fabricante e trazendo novas soluções, né? Para esses novos desafios, acaba ajudando bastante. A ideia aqui é contribuir com todos para poder agregar nesse debate. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bom. Bem, todos aqui apresentados, faltam vocês aí do outro lado também irem se apresentando ao longo do debate, a gente vai trazendo também vocês aqui, vamos juntos nessa discussão super rica e interessante que temos aí pela frente. Bem, pessoal, todos apresentados, vamos iniciar o nosso primeiro bloco trazendo os principais desafios que cada um, dentro da sua área de atuação, está enfrentando, mas divisionando hoje, né, digamos assim, né? E eu gostaria de começar justamente pela Jaqueline. Jaqueline, a gente já conversou um pouquinho, né? Eu sei da sua experiência em cyber, mas também hoje como supervisora de IA, você tem uma tarefa bastante nobre, na minha opinião, e importante, de se antecipar, né, de procurar caminhos, estar olhando também esses desafios. Então, antes da gente entrar nas soluções ou nas estratégias que você tem adotado, como que você vê hoje esse desafio de abraçar esse novo cenário, de trazer esse cenário para dentro da área tecnológica, da área de cyber? Como é que está sendo para você essa visão?
Graça, dentro da área de segurança, é algo que eu sempre trago aqui, eu sempre reforço, a questão da conscientização e da educação. Então, quando a gente traz o contexto de inteligência artificial, eu acho que esse trabalho de conscientização e educação, ele potencializa. Porque se eu tinha já um usuário que provavelmente vai anotar algo e deixar ali, deixar na impressora, compartilhar, enviar dados ou um documento importante para fora da instituição, agora, num contexto de inteligência artificial, eu tenho esse usuário mandando e alimentando informações da instituição para uma inteligência artificial, muitas vezes não institucionalizada. Então, eu acho que o primeiro desafio, e o desafio básico, antes de você começar a pensar em ferramentas e evoluir, é você pensar realmente nos seus processos e nas suas pessoas. Então, conscientizar e regulamentar o que é permitido e o que não é permitido dentro da sua empresa. Eu acho que não dá para voltar, não dá para ignorar o fato de que essas ferramentas de IA generativa, elas apoiam muito o dia a dia de trabalho, seja consultivo, seja orientativo, seja na parte criativa. Então, a gente precisa colocar limites, até onde eu posso ir, até o que o meu usuário pode ou não pode compartilhar, e aí depois eu começo a colocar ferramentas para que, se meu usuário não seguir a minha governança, que, por exemplo, eu tenho uma governança, não pode enviar um documento que contenha tal informação para uma ferramenta de IA. Isso, ok, isso é o meu processo e a minha conscientização. E depois eu passo para uma ferramenta que, se meu usuário falhar, eu vou ter a ferramenta ali para bloquear essa ação. Então, assim, eu acho que o básico, o alicerce e o primeiro desafio de todas as empresas é isso. Porque sem uma orientação, a gente não consegue nem definir a estratégia do ponto de vista de ferramentas. Perfeito. Muito bom. Excelente, convidando já o Fábio para trazer também a sua visão. Qual é o ponto na sua experiência, Fábio, que hoje você acredita que está sendo mais desafiador nesse novo cenário, que não traz só IA, né? Acho que a gente agora está vendo tudo muito junto, né? São usuários remotos, é inteligência artificial, é um novo cenário realmente desafiador aí para o mundo da cyber e de sistemas. Graça, se a gente fizer uma análise, por exemplo, você tinha um grupo pequeno que trabalhava com IA não generativa antes de dezembro de 2022, né? Você tinha aquele mundo mais a IA usada na parte estatística, quem já trabalhava lá, né? A gente que já usa um pouco mais de tempo para você desenvolver modelos estatísticos e fazer análises preditivas, análises comparativas, isso dentro das organizações e dentro da área acadêmica. Quando você traz com o lançamento do chat GPT, que foi um marco, um divisor aí em relação a isso, você coloca a IA generativa na casa das pessoas e nos escritórios, na mesa das pessoas, né? E aí, falando da parte corporativa, o principal desafio, e aí, assim, e cada um utiliza a sua IA de acordo com o seu gosto e da sua forma, da sua preferência. Nós estamos vivendo um desafio, né, que a gente chama a Olimpíada dos Scripts, né? Então, cada um tem um script de melhor performance, com melhor índice, e isso de uma forma completamente desordenada e descontrolada, isso falando de uma forma ampla, né? E a gente tem visto isso. E trazer isso para um ambiente de governança, ele parte do ponto a gente tinha até comentado anteriormente, de um diagnóstico de maturidade, porque eu tenho batido isso, nem todo mundo precisa de IA generativa, tá? Então, e fora que IA generativa tem um custo. E essa conta, ela vai... né, professora? Exatamente. Ela acaba roubando a cena, né? Ela acaba roubando a cena, e nós temos excelentes ferramentas não generativas que fazem o trabalho até muitas vezes melhor do que a generativa, mas como isso acabou entrando nesse hype agora, é difícil você explicar para uma pessoa e dizer que ela não vai usar a generativa se ela estava esperando, se ela já tem a IA generativa em casa, ela já usa no seu celular.
Então, nós temos esse desafio, que é um desafio de esbarrar numa cultura que acelerou muito em 2 anos. Ela foi muito, criou uma barreira de entrada, então a gente tem que estar muito seguro com as estratégias de governança que a gente precisa ter. Falando especificamente de um tribunal de justiça, nós temos um desafio com dados extremamente sensíveis de processos, né? Então, você tem toda uma preocupação de criar uma camada corporativa, para que essa camada corporativa, os processos, eles possam, os servidores possam usar a IA generativa dentro do tribunal, mas a gente tem uma garantia contratual com o fabricante, o fornecedor, que aquele dado não vai ser usado para treinamento da IA e que ele permaneça dentro dessa camada corporativa. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa ter dentro da estratégia de governança. E eu acho que um outro ponto, que eu acho que é um desafio para as demais organizações, não só para um tribunal, é que todas as organizações de grande porte, elas têm um trabalho de transformação digital. E a transformação digital, ela precede a descentralização. Você tem que dar autonomia para que quem vai estar desenvolvendo essa transformação esteja na ponta, tendo a sua própria autonomia de desenvolver, mas com governança e segurança. Você estabelece as regras do jogo e descentraliza a parte operacional. E a IA, ela traz um desafio adicional, porque a IA generativa, com a capacidade dela de criação, ela acaba furando esse processo, muitas vezes, daquilo que pode ser criado. Então, eu acho que esse é um outro desafio adicional que nós temos na parte de transformação digital, no processo de descentralização dessa autonomia. Perfeito. Muito bom. Excelentes colocações já agora no início do nosso debate. Obrigada, Jaqueline e Fábio. E eu gostaria, então, de passar agora a palavra para o Daniel. Daniel, para você, eu gostaria de ampliar, né, essa visão desafiadora. Né? Eu acho que tanto a Jaqueline quanto o professor Fábio falaram bastante, pontuaram muito a questão da governança dos processos, né? Mas vocês estão no front de acompanhando várias empresas, vários perfis de clientes, né, Daniel? E obviamente você está vendo, né, diversos desafios e muitos acontecendo ali quase que simultaneamente. Então, eu queria que você, além dos desafios que foram colocados aqui, você trouxesse, acrescentasse outros que você tem visto também nesse dia a dia que você tem acompanhado dos clientes que você atua. Ok, obrigado, Graça. Sim, até o professor entrou num ponto de detalhamento inicial sobre essa popularização da IA generativa, e com isso, o que acontece? Ficou sendo utilizado tanto para o bem ou para coisas simples, quanto para tentar fazer fraudes e evitar, conseguir bypassar algumas camadas de segurança, às vezes até de coisas básicas ou de simular as coisas. Então, essa popularização ele acabou trazendo desafios em diversos segmentos, né? Porque a gente começa a ter simulações de tudo. Então, simulações de vídeo para gerar desde informações falsas em redes sociais, uma linha de raciocínio que você tem uma finalidade que pode ser política, pode ser corporativa, tentar fazer fraudes em empresas, se passando por um determinado gestor e tomando um tipo de ação que seja cabível para um atacante, fraudes ou ataques através de áudio também, que tem muitos, principalmente vídeo e áudio, pedindo com a finalidade financeira no final, e alguns pensando até afetando diretamente o corporativo. Então, quando se utiliza toda essa tecnologia, né, com uma finalidade para enganar, os phishing ficam mais elaborados. Exato. Então, com isso, torna mais fácil você enganar os usuários e entrar num ambiente corporativo
desejado pelo atacante, né, com a finalidade que ele deseja, assim como bypassar também sistemas de segurança, por exemplo, de autenticação biométrica. Então, em alguns ataques, eles estão utilizando essa tecnologia justamente para simular e conseguir furar esse tipo de barreira de segurança, né? Assim como também quando a gente fala muito em dados, toda a parte de a tratativa, a inteligência que essa inteligência artificial tem, nós vamos treinar ela para ter um determinado segmento ou orientação conforme o nosso negócio. E tanto o Fábio quanto a Jaqueline comentaram bastante de governança. Então, a gente precisa ter todo esse aparato também, né? Não só tecnologia, como a parte processual, governança de tudo que está sendo feito, porque uma vez que a gente inclui esse tipo de tecnologia para nos ajudar em uma determinada, um negócio, uma atividade corporativa, se esse processo todo ele for manipulado, né, ou na parte de aprendizagem, ou na parte de validação dos dados, essa resposta que vai ser dada ao usuário ou às empresas, ela vai ser ou pode ser manipulada conforme a intenção do atacante. Então, isso acaba direcionando o processo como um todo para dar veracidade ao que o atacante precisa. Então, isso nós temos visto em diversos segmentos de empresas, diversos processos, atividades, tanto pessoais quanto corporativas. Então, tem realmente popularizado também a parte de ataques e os desafios que nós temos. Com certeza. Inclusive, só para vocês saberem, já estão chegando aqui várias perguntas falando exatamente disso, dessa mudança da superfície de risco a partir do uso, né, desse desafio que é ver o outro lado usando, né, todos esses recursos para o mal. Quer dizer, um grande desafio realmente, como que a cyber vai se preparar para fazer frente a casos de deepfakes, de envenenamento de dados e tudo isso. É um grande desafio. Então, a governança e, junto com ela também, como se preparar para esse desafio que é ver, né, todos esses recursos sendo utilizados cada vez mais para tornar a superfície de risco preocupante do ponto de vista de negócios. Muito bom. Walter, agora queria que você também complementasse. Eu sei que já abrimos aí várias frentes desafiadoras, mas cada um sempre traz, né, a sua experiência, a sua visão e o seu ponto aí de referência em relação a esse cenário de desafios. Então, quero ouvi-lo agora. Claro. Bem, até acho que os pontos que o Aragão colocou aqui em relação à superfície de ataque, o modelo hoje, como as coisas evoluíram em tão pouco tempo, né? Foi um espaço relativamente curto, de 2 anos e alguma coisa. Exato. E olhando, eu tendo a oportunidade de trabalhar com diversos clientes hoje, e qual foi o grande desafio, né? A adoção. Então, as empresas, elas entendem, entre aspas, elas entendem que pode, de fato, existir um risco, mas eles entendem também que a adoção, por exemplo, de uma IA para dentro do ambiente corporativo, ele tem mais benefícios, né, do que danos. Claro, óbvio, a gente tem todos esses pontos que nós acabamos de colocar, mas dentro de uma transformação digital, o desafio é, como segurança, como é que eu permito essa jornada num formato seguro, aumentando a produtividade e, ao mesmo tempo, mitigando todos esses riscos. Esse foi o grande desafio. E foi no espaço muito curto. Então, quando começou a conversa, né, ainda a maioria dos serviços nem sequer nós chamamos de sancionados, né, ou seja, poderiam ser administrados de alguma maneira ou contratados de alguma maneira, mas eu precisava usar, eu precisava adotar, porque entendeu-se que naquele momento é o que a minha área ali, né, precisaria para evoluir. Então, como fabricante, por exemplo, foi o primeiro desafio que eu tive. Como a gente pode fazer o onboard de tudo isso, né, e preparar, porque eu concordo, eu acho que o patamar e o alicerce para tudo isso é a governança e a conscientização. Porque sem processo, pouco pode se fazer. Porque não adianta você ter a ferramenta, bloquear ou fazer alguma coisa, sendo que o seu colaborador não sabe, de fato, até onde ele pode ir, o que ele deve fazer e como ele vai fazer. E o grande ponto aqui também é assim,
se houver um desvio do processo, o que isso representa para a empresa e quais são as implicações para o lado, tanto do lado da empresa quanto do colaborador. Então, por isso que eu concordo com todos, eu acho que a parte de governança e conscientização é o primeiro ponto. Só que, como eu falei, a gente teve o desafio de andar isso em paralelo. Ao mesmo ponto que se cuidou toda a parte de segurança como governança e conscientização, como é que eu também fazia o onboard disso? Então, esse foi o grande desafio, né, de fazer. Acho que evoluímos bastante já nesses 2 anos. Todo mundo andou junto, seja fabricante, cliente, todo mundo nesse integrador, seja todo mundo nesse meio, né, cada um com as suas ideias. Às vezes, por exemplo, o lado de segurança, quando você fala de indústria, tem muito voltado à tecnologia, mas às vezes, sem os insights do lado do cliente também, a gente não consegue evoluir como produto e trazer as melhores soluções. Então, aqui, todo mundo tem que se ajudar, né? E eu acho que nesse meio tempo eu entendi que, de fato, todo mundo abraçou essa jornada e começamos a caminhar, né, para poder ter essa adoção e, como eu falei, seja, por exemplo, mitigar essa questão dos riscos, essa nova superfície de ataque usando a própria IA, né, como o Aragão aqui colocou em relação a dados envenenados, a deepfake, o que seja, né? E tem outros casos também que a gente pode falar de ameaças contra a IA, mas também essa parte de adoção e ganho, né, de produtividade dentro da empresa. Muito bom, excelente. O nosso primeiro bloco de desafios, é óbvio que se a gente estivesse aqui o dia inteiro, com certeza a gente continuaria falando de desafios, porque eles são muitos, né? E são bastante diferenciados. Mas eu quero já trazer aqui alguns comentários do Carlos Oliveira, da Prefeitura de Osasco, está aqui participando conosco. Obrigada, Carlos, falando sobre essa ótima apresentação inicial de vocês. O Gabriel Bandeira também, da área de planejamento do governo do estado do Rio de Janeiro, também dando parabéns. E o Fabiano Almeida já traz aqui uma questão que eu vou trazer para esse primeiro bloco, Fabiano, porque tem a ver com o que a gente está conversando de desafio, só para já engajar vocês aí da audiência no nosso primeiro bloco, né? Com um desafio complexo que vivemos de envenenamento de dados, vocês acham que a gente tem que considerar que a IA também se tornou parte da superfície de risco? Então, principalmente, o Fabiano está se identificando aqui como atuando na área do setor de saúde. Então, hoje, quando a gente olha a superfície de risco, a gente já tem que olhar a IA dentro desse contexto? O que vocês acham? Daniel, rapidamente. Vou passar um pouquinho para cada um. Eu entendo que ela faz parte, sim. Ela acaba sendo a tecnologia utilizada, né, ou a melhoria que você tem. E a gente tem muitos comparativos sobre isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um carro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Você tem uma arma, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. No caso da IA, é equivalente. Então, a finalidade que ela vai ser utilizada, ela em si não é, né, nem boa nem má. O ponto é a finalidade que estamos utilizando. Então, a preocupação tem que existir, não só pela IA, vamos dizer assim, porque a IA em si não é o problema, a finalidade que ela é utilizada que sim, mas para que a gente fique atento e cada vez, até a parte de conscientização, foi bastante comentado aqui também, para que a gente fique cada vez atento que o nível desses desafios, ou das ameaças e ataques, eles estão cada vez mais elaborados, porque agora eles têm um apoio de uma tecnologia nova. Exato. E que permite elaborar melhor, né, esses ataques e dar mais veracidade a um ataque que antes Exato. Era mais rústico, vamos dizer assim. Isso, otimizar, né, Daniel, dar veracidade, enfim, são vários aspectos que, obviamente, que o cenário de risco, ele sempre existiu e vocês lidam com ele diariamente, mas você tem novos elementos aí, estressando mais ainda esse cenário. Já que, rapidamente, para a gente concluir esse bloco, você colocaria na sua superfície de risco esse cenário? Com certeza, Graça. Assim, a segurança ela é transversal, então você tem que olhar transversalmente para tudo que pode ali ser uma brecha, uma porta de entrada. Exato. E aí a gente pode ir pelo raciocínio lógico também. O que é a IA? A IA ela é um processo decisório a partir de dados. E aí o que acontece? Se
esses dados, eles vão influenciar em tomadas de decisão. Se eu estiver falando de um setor financeiro, eu posso estar falando em score de risco. Se eu estiver falando na área de saúde, eu posso estar falando de dispensação de medicamento, em orientação ali para uma tomada de decisão de um médico, um apoio decisório. E aí, o que acontece? Se eu tenho envenenamento desses dados, isso tudo vai refletir nos meus modelos e, consequentemente, isso vai acabar prejudicando talvez uma pessoa ou favorecendo uma pessoa que não deveria. Então, com certeza, e aí a gente pode olhar para diversas ferramentas. Se eu estou falando de controle de acesso, se eu tenho um envenenamento de controle de acesso, eu posso permitir a entrada de alguém que não deveria ser autorizado. Se eu estiver falando de um IDS, um sistema de detecção de intrusão, se eu tenho um envenenamento, eu posso fazer com que essa minha ferramenta não atue como deveria, porque ela está distorcida, ela está olhando ali outras coisas que não deveriam ser confiadas e foram injetadas, que agora elas são confiáveis. Então, assim, com certeza, hoje, dados, se eu tenho uma IA olhando esses dados, essa parte de envenenamento de dados tem que sim ser considerada pela equipe de segurança e, inclusive, é um ponto muito crítico. Sim, com certeza. Walter, você quer acrescentar um dado poderia acrescentar também algum aspecto nessa questão da superfície de risco? Sim. O que eu vejo, como nós sabemos hoje, a quantidade de IAs são diversas, para tudo que seja. Então, na hora de fazer o onboard, qualquer que seja a IA, ela precisa passar por uma avaliação de risco. Tá. Então, e você precisa ter visibilidade disso. Eu acho que esse é o ponto. Então, aquilo que é o mais famoso, nós sabemos. Mas hoje você tem N ferramentas de mercado que já tem ali algum consumo através de alguma API, com alguma IA, e às vezes você não sabe. E, de fato, aquilo pode, ocorrer em tudo aquilo que nós estamos dizendo. Então, primeiro ponto, eu acho que independente do segmento de mercado que você esteja, financeiro, saúde, educacional, é preciso compreender bem, o tipo de IA que você vai utilizar, aonde que está o consumo disso, e depois trazer isso para dentro de casa para de fato seja consumido e você aumente a produtividade. E foi justamente o que eu falei, como teve aquela adoção muito rápida, então meio que todo mundo começou a consumir tudo que estava disponível. E justamente para poder evitar... Sem governança, sem Exatamente. modelo, sem processos estabelecidos, como a própria Jaqueline e o Fábio pontuaram, e muitos aqui estão pontuando também, que às vezes não dá nem tempo. Tem um aqui que está falando, mas eu não posso, eu tenho que cuidar da governança, mas ao mesmo tempo eu já tenho que olhar para a superfície de risco, para os desafios e já me preparar, porque a gente não consegue acompanhar no mesmo passo. Esse que é o desafio, Hoje existem soluções de mercado que já traz essa visão em relação de risco, para as IAs. Então, o onboard, enfim, você leva para o negócio para ter uma tomada de decisão, para trazer ou não aquela inteligência para consumo, E isso é o primeiro ponto para olhar toda essa parte de adoção e olhando essa questão que nem foi colocada agora. Tudo bem, eu tenho toda a parte de governança e conscientização, mas o meu negócio já trouxe, eu já estou usando e eu preciso ser rápido. Eu preciso me adaptar rápido, Exato. E acho que esse é o grande desafio, Então... Boa. Tá. Eu acho que a gente está conseguindo, embora sejam muitos desafios, meio que pontuar que, obviamente, tem um início aqui, importantíssimo, que é a governança, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, você tem que desenvolver outras habilidades, outras formas de lidar com a situação, pela velocidade de adoção dessas tecnologias, dessas tendências que pelo negócio, pela própria empresa, que é muito forte. Já encerrando esse primeiro bloco de desafios, para a gente entrar no segundo, professor, tem algum ponto aí de desafio também dessa superfície de risco que você gostaria de acrescentar? Eu gostaria de acrescentar um ponto que eu tenho visto, eu vim da TI industrial, então do modelo de processo tradicional dos últimos 30 anos, e quando a gente fala de treinamento de um modelo de IA, o cuidado que nós vamos ter com o ciclo de desenvolvimento, ele é diferente do ciclo de desenvolvimento de um software comum. Como a gente desenvolve um sistema?
Você faz análise de requisitos, você faz o levantamento, tem a fase de desenvolvimento, de homologação, até você colocar ela em produção. E está tendo uma confusão, Graça, no mercado, que os modelos, os primeiros modelos das empresas que estão sendo treinados, eles estão utilizando os mesmos critérios. E aí eu trago um ponto, uma observação, que esse é um ponto de falha de segurança se você usa o mesmo modelo de DevOps, vamos botar dentro desse conceito amplo, para treinar um IA, você, né? Ou seja, eu estou trazendo aqui equipes que estão em outros locais, fornecedores, todos participam da cadeia. Sim. Mas isso gera uma série de pontos de vulnerabilidade para envenenamento, né? Então, nós vamos ter que mudar o nosso conceito de desenvolvimento de modelos de treinamento. A gente vai precisar ter um grau de amadurecimento muito maior, principalmente para a validação dos dados. Porque é no momento do nascimento, né? A gente pode ter um envenenamento ao longo da cadeia, podemos, né? Mas no momento da validação dos dados, ali, para você garantir que aquela massa de dados, ela não tem, né? Através de técnicas de detecção de anomalias ou qualquer outra coisa que a gente possa utilizar, essa garantia ela tem que ser muito fechada. E a gente vai passar a ter que criar um ambiente muito restrito para ter essa garantia e não um ambiente tão aberto e tão colaborativo como nós temos hoje no processo de fábrica de software tradicional. Então, esse tipo de mudança... A área de desenvolvimento já era desafiadora, agora ela ganhou sem dúvida alguma, crítico ainda maior, né? Isso. Então, isso traz um desafio adicional para que a gente consiga realmente garantir que, a partir dali, a nossa matéria-prima para treinamento ela esteja íntegra e que aquilo não... E também com os ataques de envenenamento cada vez mais sutis, as técnicas de detecção elas vão se aprimorar, né? Exato. Eu tenho até defendido, graças à inclusão de profissionais da área de comportamento humano dentro das nossas equipes, porque a parte, se nós estamos criando inteligências artificiais que simulam o comportamento humano, nós precisamos de profissionais que entendam de comportamento humano, de psicólogos e especialistas em neurociência, para detectar também, fazer parte dessa equipe multidisciplinar, tá? Acho que a Jaqueline quer fazer alguma coisa. A Jaqueline pediu a palavra aqui, vou passar para ela. Uhum. Sim, só fazer uma complementação em relação a isso que o Fábio está falando, nessa cadeia produtiva de software. Hoje já tem um termo no mercado que já está ocorrendo, que é o MLOps, que é o processo de integração de machine learning com a operação. E um dos pontos muito relevantes que vai ajudar nessa questão de envenenamento de dados é a parte de monitoramento de desempenho dessa inteligência artificial. Então, do mesmo jeito que hoje eu tenho monitoramento de negócio, eu tenho monitoramento de infraestrutura e segurança, dentro de um conceito de machine learning, eu também tenho o monitoramento do desempenho do meu modelo, porque o modelo ele pode se degradar, ele pode receber novos dados e começar a ter um comportamento diferente. Então, eu fico monitorando a precisão, a acurácia, a taxa de erros. Então, a partir de uma degradação desse meu modelo, eu passo para uma parte investigativa para ver o que está acontecendo. E aí eu posso ter o resultado de, enfim, o modelo se degradou mesmo, eu vou ter que adaptá-lo, ou foi um indicador de envenenamento de dados, e aí eu tenho que ir atrás, ver, fazer a rastreabilidade de onde veio esses dados. Muito bom. Excelente. Pessoal, nós traçamos aqui diversos aspectos relacionados a desafio. Como eu falei, a gente poderia passar o programa inteiro falando sobre isso, é de uma riqueza, com absoluta certeza, mas já tem perguntas aqui sobre como a gente avança, né, diante desses desafios, e essa também é a nossa proposta aqui. Então, já vamos entrar nesse segundo bloco. Para inaugurá-lo, eu gostaria de trazer o Walter, para o Walter pontuar, na sua visão, Walter, quais são os pontos principais aí para se avançar nesse desafio.
o que você, obviamente, dentro da sua visão, né, a gente falou aqui sobre vários aspectos, mas acredito que você possa contribuir aí com alguns pontos de atenção e com algumas práticas que podem começar a contribuir para que a gente possa enfrentar esse cenário. Sim. Bem, olhando, né, de novo, voltando ao ponto ali da superfície de ataque, por exemplo, até falando um pouquinho de deepfake também, né? E, Sim, claro, você tem algumas tecnologias que vão te apoiar, mas é importante que todos também, ali, acho que a parte dos colaboradores, entendam ali o que em teoria, poderia significar um ataque, né? Alguém ali, um intruso, o que é que seja, são características, né? Então, desde a imagem, desde a voz, né, o comportamento, a questão também, por exemplo, dentro, até conversando com o Aragão no outro dia de um caso, por exemplo, se você tem uma pessoa que se identifica como uma pessoa, enfim, como CIO, quem quer que seja, entra dentro de uma sessão, ele tem uma conta válida, não tem uma conta válida, qual que é o seu endereço de e-mail? Então, essas são partes, por exemplo, de uma análise que, obviamente, eu não tenho sistema de ferramenta para poder fazer isso em relação a deepfake, né? Então, a questão da superfície de ataque é precisa, e por isso que hoje fala tanto de conscientização, porque uma pessoa que é leiga, né, em tecnologia ou segurança, ela não, para ela, às vezes é imperceptível, e aí a gente começou muito com campanhas de phishing, né, toda essa parte ali, mas chegou um e-mail, olha o remetente, quem é esse cara? E aí alguns princípios a gente continua aplicando para poder fazer isso, né? Então, olhando essa parte de deepfake. Porém, aí, voltando aqui ao tema que a Jaqueline e o Fábio também comentaram sobre essa parte de desenvolvimento, quais são os modelos, como é que eu asseguro, essa parte de envenenamento. Também eu concordo com a Jaqueline, hoje existe uma tendência de mercado para que tenhamos uma solução que se ponha ali literalmente no meio. Então, usando até a própria machine learning, usando a IA, entender as respostas dessas IAs, ou seja, fazer uma espécie de firewall, vamos assim dizer, né? E, ou seja, tudo aquilo que vem de resposta, ela passa ali pelo mecanismo, a gente avalia, entrega ou não a resposta, e vice-versa. Se o usuário ali envia determinado dado, informação, ou de repente até faz, né, essa parte de envenenamento também, pra, de alguma maneira errada ali, ou até mesmo intencional, começar a fazer envenenamento e começar a filtrar. Porque, por exemplo, a gente fala de uma companhias, por exemplo, eu conheço companhias de 150 mil usuários, 20 mil usuários, 2 mil usuários, 100 usuários. É difícil você ter o monitoramento e o controle de todo mundo. Então, eu concordo que eu acho que esse é o caminho agora, de ter ali uma solução no meio. Vejo que a tendência do mercado é isso, de fato, tecnologias para poder, né, analisar esse meio, né, e começar a aplicar essa proteção. E essa parte, de novo, voltando à questão do onboard, e aí a gente falou também em outro caso da questão do shadow, né, que é justamente aquilo que é utilizado dentro da companhia de aplicações webs, e aí você precisa ter visão, porque muitas vezes exato. um mecanismo de filtro de URL que seja ali para comum não vai te dar esse insight. Você precisa de uma ferramenta ou algo mais que esteja ali olhando a nível de usuário, a nível do dado, a nível de risco, né, cibernético, essa parte também de criptografia. Então, assim, existem pontos ali importantes que eu acho que tem que ser analisados para poder fazer sobre. Então, são dois pontos. A adoção da IA, entender o que é, fazer os controles mitigatórios ou os controles ali que de fato têm que ser feitos, olhar talvez para o futuro essa questão do monitoramento das IAs, tanto de resposta quanto envio de informação, né? Tá. E começar a colocar esse controle, tá, Graça? Perfeito. São etapas aí muito bem pontuadas por você, mas levando agora para a opinião do Daniel, para depois a gente abrir para o Fábio e a Jaqueline também comentarem esse como, algumas perguntas aqui estão surgindo, como eu já previa, Daniel, em relação assim, ao cumprir essas etapas, né, e incluindo também, como foi colocado no início, a própria governança também, que é desafiadora. Existe já, dentro da área das arquiteturas hoje de segurança das empresas, já um modelo, um modus operandi, né? Com soluções, com ferramentas, com processos, com modelos de governança. Então, muitos estão perguntando como é que você faz
como é que você dá esse passo? Como é que você traz? É uma nova geração de soluções? São novos modelos de governança? Como é que você traz isso e faz isso andar junto com o ambiente que você já tem? Quer dizer, todo mundo já tem. Se você perguntar, tem monitoramento, tem governança? Tem. Algum nível de governança eu tenho. Ah, você tem monitoramento? Tenho, Graça. Algum nível de monitoramento eu tenho. Você tem visibilidade? Eu acho que sim, talvez não 100%, mas eu tenho alguma visibilidade. Então, assim, passando por todos esses aspectos, já existe, né? Dependendo da maturidade da empresa. A questão é que chega um cenário novo que vai colocando o seguinte: não, você tem que ter governança, não, você tem que monitorar melhor, não, você tem que integrar, não, você tem que ter visibilidade. Então, você está falando aí de desafios que você tem que colocar sobre, né, áreas que você, de certa forma, já está conduzindo, com processos, né, e com tecnologia. Então, como que você vê como eu falei, essa integração, né, abraçar essas novas necessidades dentro de um ambiente que já está ali em funcionamento? Ótima pergunta, Graça. O ponto principal aí, até pensando que as empresas já têm, né, como você falou, governança, tem processos, tem diversas tecnologias, a gente tem que fazer uma avaliação nisso pensando ou com essa visão de IA e dessas novos desafios que nós temos e ameaças. Então, para que a gente consiga atender, isso não tem uma bala de prata, como a gente cita muito, né? Então, não tem uma É bom adoção ou frisar uma isso, deixar solução, claro, né, Daniel? é, não tem uma adoção de uma tecnologia ou de um processo que você realize que você resolva todos os problemas. Então, nós temos que pensar em algumas camadas, Sim, até já citadas, por todos aqui, mas governança é um processo, é um ponto fundamental, né? Você fazer toda a governança, saber exatamente o que está fazendo, dar os direcionamentos para isso, o uso de fontes confiáveis, né? Foi até o início da pergunta anterior, o Walter comentou bastante também, que acaba derivando em muitos critérios da própria governança. Quando você tem e faz as definições e trilha um caminho de forma correta, você vai ter adoção de fontes confiáveis, todo o processo de dados, né, para aprendizagem que você tem outro pilar que a gente vê muito também, que dá para se fazer de diversas formas, tanto de detecção quanto filtragem. Então, você sim. tem que avaliar, o professor comentou bastante sobre isso, equipe multidisciplinar, você sempre avaliar, a Jaqueline comentou também, o próprio Walter comentou sobre tecnologia. Então, essa validação sempre, né, você detectar o que está acontecendo, fazer o projeto correto, claro, saber que você está usando sempre coisas confiáveis, soluções, fontes confiáveis, dados confiáveis, fazer esse projeto, essa visão para detecção constante, sempre acompanhamento e possibilidade de filtragem, é claro. Então, existem tendências aí, tecnologias nesse sentido, para você avaliar o que está retornando, dependendo da finalidade que você tenha, e conseguir fazer filtragens também para correção disso. E aí, nesse Auditorias. caso, Daniel, seria você tanto partir para novos, uma governança, né, diferenciada, olhando toda essa superfície de risco de IA, como também do ponto de vista de tendências de soluções, também teria que olhar soluções que endereçam esses desafios, né? Tanto Correto. para quem já está usando ali né, um arcabouço tecnológico, como para quem está querendo trazer, né, novas soluções para o seu ambiente, né? Tem que considerar muito bem esse aspecto, né? Correto. Até por isso que eu citei duas coisas, né? A primeira, a bala de prata, não existe uma solução sozinha, vamos dizer, Isso, que se adote, que resolva. E eu isso. tinha comentado na questão anterior que, por exemplo, o IA, não propriamente ela sozinha é um problema. Então, muitas Uhum, dessas tecnologias utilizam IA para poder ajudar nesse reconhecimento e nessa tratativa. perfeito. Então, por isso que eu tinha comentado também, né? Então, sempre olhar essas novas tecnologias, fazer o fluxo correto de governança, seguir processos, auditoria, que eu tinha meio que comentado sobre detecção, então sempre auditar para verificar se tudo está acontecendo conforme deve, né? Treinamento, e conscientização é um ponto interessante, porque as pessoas têm que conseguir ter a consciência, saber como está funcionando, para ter reconhecimento, ter a consciência, né, de que isso existe e como você consegue detectar também e se proteger. E soluções complementares também,
que aí, fugindo um pouco desse arcabouço inicial, o Walter até iniciou um pouco e comentou bastante ali de algumas soluções complementares que às vezes não são diretamente ligadas a esse projeto inicial de IA, mas eles conseguem fazer camadas complementares para dar uma segurança corporativa mais interessante. Então, se eu consigo ter soluções e verificações na origem, por exemplo, do usuário que está começando, ele citou um CEO, por exemplo, um executivo que está entrando na empresa, e do lado dos serviços que estão sendo prestados, assim como que está sendo transferido, eu consigo ter garantias adicionais para que alguns ataques não sejam viáveis, né? Porque se eu consigo garantir que o professor Fábio é o professor Fábio, ele está com todas as validações dele, e somente ele pode entrar numa conferência, por exemplo, nominalmente como professor Fábio, eu jamais vou ter um caso de phishing ou de deepfake vindo do usuário dele para isso, mas eu tenho que ter diversas camadas, eu consigo cortar de formas diferentes para garantir, né, tanto a origem, o meio e o fim, que aí causam essas camadas de proteções adicionais. Perfeito. Eu vou começar a trazer algumas perguntas da plateia para inseri-la aqui nesse contexto, justamente porque a plateia está aqui questionando o como, né? Como avançar, dando um passo aí adiante dos desafios. Então, vou até direcionar essa pergunta para você, Jaqueline, porque você puxou inicialmente essa questão da governança, né? A pergunta é do Andrei da Silva Goulart, da Global Electronics, é uma empresa que atua na área de indústria, né? E ele diz o seguinte: eu gostaria de saber, Jaqueline, como você está lidando com essas novas mudanças, né? E como a segurança ela pode ser mais estratégica. Me preocupa muito a constância dos ataques. Então, ouvindo você falar sobre governança, você acha que é possível garantir minimamente a segurança por meio da governança? O que mais você acrescentaria como importante além da governança? Bem, o Daniel mesmo ele acabou de citar, né? São camadas, e isso é a lei básica da segurança da informação. Você tem que ir construindo ali camadas em cima de camadas. Só ferramental não vai adiantar. Só governança também não vai adiantar. Mas em conjunto, colocando a governança para dar ali a orientação, conscientizando as pessoas e colocando todo o ferramental que vai apoiar a execução da governança, é o fundamental. Eu penso que a governança ela é um dos alicerces. Por quê? Porque é ela que vai direcionar a sua estratégia do ponto de vista de ferramentas. Então, é a sua governança que vai falar o que os seus usuários podem ou não podem fazer na sua instituição. É a sua governança que vai falar quais são os seus ativos mais importantes. É a governança que vai falar quais são os seus projetos críticos. É a governança que vai falar qual é a tolerância do seu negócio de ficar tempo fora, em quanto tempo ele tem que ser recuperado. Então, tudo isso é governança. E isso vai direcionar o quê? Na hora que você for fazer investimento em um backup, você tem que saber o quão complexo tem que ser esse backup para você conseguir recuperar no tempo que o seu negócio tolera de indisponibilidade. Se é muito crítico para o seu negócio, o impacto, né, de uma indisponibilidade, você vai investir forte ali numa parte de monitoramento. Para quê? Para impedir com que a sua instituição fique fora. Vamos supor, se eu estiver falando de saúde e um setor financeiro, ou então uma indústria crítica, cada minuto fora representa um custo. Indústria, né? Oi, Graça. Que é o caso aqui, né? Ele atua justamente na área de indústria, né? Uma área também bastante desafiadora hoje, né? Com plantas industriais, com problemas relacionados ao OT, com segurança. Então, tem toda uma complexidade, né? Nesse tipo de ambiente, né? Exatamente. Então, enfim, se você não tem a governança para orientar isso, até o seu investimento ele fica ineficiente. Porque aí você vai investir em, vamos supor, microsegmentação. Sendo que, às vezes, o seu negócio,
ele está com um firewall ineficiente, o seu negócio não tolera, o seu negócio às vezes tolera 2 horas, 3 horas ou 3 dias fora. Então, você precisa, sim, dessa governança, você precisa estruturar isso para ser a base para direcionar todas as suas ferramentas e os seus demais investimentos. Perfeito. A Renata Salino, Walter, ela está mandando aqui uma pergunta para você, que é a seguinte. Ela acompanhou, né, a sua colocação e a dos demais, mas o que ela fala é justamente esse desafio desse passo quando você tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Até achei interessante a colocação dela, né? E levando em conta também o que você tem. Então, assim, você teria, assim, o que você recomendaria, ou como metodologia, ou como tendência forte, para você detectar essa miríade? Ela até fala, hoje muitas empresas, todas, na maioria das vezes, chegam dizendo, eu tenho produto de IA, eu tenho solução de IA, como se você fosse ali comprar, né, numa prateleira uma solução de IA para segurança, né? Então, tem muita confusão nesse mercado hoje, né? E isso confunde, porque é como a Jaqueline colocou, né? Ok, você vai estabelecer a governança, com a governança você vai ter uma visão mais clara das joias da coroa, da criticidade, dos riscos, mas, em paralelo, também você tem que acelerar a adoção ou implementação, ampliação de suas tecnologias, arquiteturas e tudo mais. Então, casar isso dentro de uma cadência correta, né? E, ao mesmo tempo, olhando o que você já tem, é que eu percebo aqui que está sendo colocado. Então, eu trouxe esse questionamento dela para você, que eu sei que é difícil, né? Uma resposta é uma pergunta de milhões, mas a gente tem que se esforçar aqui um pouquinho para esclarecer esse ponto, né? O que você diria para esse cliente que chegou e falou, rapaz, eu não sei nem por onde eu começo? Não, claro. E acontece a cada. Agora nem tanto, né? Mas dizer que até pouco tempo atrás, em uma hora alguém me perguntava algo relativo. Mas o que acontece, né? Primeira coisa, como eu disse, né? Primeira coisa é entender o que de fato a situação da empresa. Tudo bem, fica mais fácil quando você fala das principais IAs de mercado. Vou falar duas aqui, ChatGPT e Copilot. Tá. Então, assim, fica claro, porque se você tem esses dois direcionamentos, hoje, e aí olhando talvez, como eu disse, né, 2 anos depois, hoje, esse modelo de serviço você já tem lá, né, que a gente chama de instância, ou seja, um ambiente segregado para você, onde você pode utilizar o mecanismo da IA, você pode enviar seus dados, vai estar apartado, você consegue consumir, você tem produtividade, esse é o melhor dos mundos, certo? Então, definiu-se talvez o que eu tenho ali, o que eu posso fazer controle, de fato, é um serviço pago, eu tenho efetivamente ali um contrato, né, entre duas empresas, e eu estou respaldado caso aconteça alguma coisa, e seria o melhor dos mundos. Não tenho nada disso, que às vezes acontece, mas eu preciso sair do outro lado. Aí, literalmente, é risco, né, cálculo de risco, né, porque E a levando em primeira conta coisa... também, Walter, não só o uso dessas IAs generativas, mas também como você pontuou, né, os modelos de ataque hoje, né, o phishing e tudo que a gente já conhece, não estamos falando de nada novo, mas a gente está falando de coisas, né, já utilizadas, mas com outro nível de sofisticação e de performance, né? Com automação, né, com tudo mais acelerado, digamos assim, né, e mais bem explorado, né? Então tem que olhar também esse aspecto do ponto de vista de ataques também, né? Exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu entendo o comportamento do meu ambiente, fica fácil logo de cara você aplicar alguns controles. Então, por exemplo, né, hoje tem ferramenta de mercado que você consegue olhar ali o que é generativo, não generativo e qual segmento que ela atua. Sei lá, conversor de PDF, o que quer que seja. Então, a partir dali você consegue, ele é até de fácil, vamos dizer assim, talvez fazer um controle e um bloqueio. Talvez você não precisa ser, né, extremamente agressivo. Você pode bloquear, por exemplo, só o envio de informação para essas IAs. Você ainda pode receber. Acabou de estourar alguma coisa lá fora, minha luz piscou, Nossa, mas voltou. Então, tá bom, tá bom. está interessante. Tá, Você pode quer falar, desculpa. concluir? Que eu já tenho uma pergunta aqui. Não, só concluindo. Hoje você consegue logo de cara aplicar controles, talvez aí de fato, aí não tem o que fazer. Você vai precisar de ferramenta para poder fazer isso. Né? Então, você vai precisar de ferramenta, você tem a visão, você aplica para aquilo que tem um risco alto,
né? Então, hoje tem ferramenta de mercados que consegue identificar essa visão de risco mais claro para você, você bloqueia. Aí, a partir daí, se você já tem, por exemplo, um programa de proteção de dados, com regras de DLP, classificação e tudo mais, olhando a parte de envio, isso fica mais claro. Então, por exemplo, e quando eu falo de DLP, não estou falando só de LGPD. A gente falou, por exemplo, de DevOps. Eu posso mandar um código. Ou seja, com uma regra de DLP, eu também consigo pegar a característica daquela informação e fazer esses controles. Então, são alguns controles mitigatórios, né? Você não consegue zerar o risco, são compensatórios, para poder ter essa adoção e, de fato, você conseguir ali segregar, diminuir e chegar nesse contexto que eu falo que é o mundo perfeito. Você bloqueia tudo aquilo que você não confia em relação a IA, seja generativa ou não, e você trabalha com uma IA que, de fato, só você confia, você tem um vínculo com ela, você tem um contrato, você está respaldado, e a partir daí você pode espalhar para os seus usuários e fazer o consumo disso. Então, acho que esse é o desafio, assim, né, quando a gente fala de adoção nesse tão curto espaço de tempo. Perfeito. Professor Fábio, pergunta aqui, mais uma participação aqui do Fabiano, setor de saúde, está parabenizando também, mais uma vez. E quais seriam, então, na sua visão, algumas estratégias para controles mitigatórios desse cenário ampliado de superfície de risco que foi comentado? Como é que você vê hoje e vai conduzir essas estratégias, até porque você está assumindo agora uma área de sistemas, vai para uma área mais assim desafiadora ainda, né, do ponto de vista de como enfrentar. Então, pelo que a gente está conversando aqui, professor, como é que você vê esse desafio hoje? Você olhar o que você já tem, olhar essa superfície de risco e trabalhar nessa tríade, né, que é governança, mas junto também tecnologias e junto pessoas. Primeiro, eu acho que assim, a gente precisa ter uma visão, quando a gente fala de, principalmente organizações de grande porte, nós precisamos conectar os interesses estratégicos com essa parte tecnológica, porque senão a gente acaba se perdendo na entrega de valor, porque ao final, quando a gente coloca uma ferramenta de produtividade, a gente quer entregar mais valor, né, muito, né, para a área de negócio, nós queremos ter essa entrega de valor. Então, isso aí você já reduz o escopo, porque senão você vai pulverizar todo o seu esforço em ferramentas e isso você acaba não entregando, ao final, valor. Então, eu acho que o primeiro ponto, né, quando você faz um diagnóstico, você entende o ponto que você está, você se conectar com a estratégia do negócio, para onde isso está indo. Eu acho que é um pontapé inicial. E quando a gente vem para a parte de execução, eu acho que essa conexão com a parte de segurança e validação de dados, eu tenho defendido muito, é uma coisa que a gente está também atuando aqui especificamente, é a criação, nós falamos muito de escritórios de projetos, nós criamos lá do passado da área de escritórios de projeto, mas nos escritórios de dados. Eu acho que os escritórios de dados, eles precisam se popularizar, assim como os escritórios de projetos se popularizaram nos últimos 10, 20 anos, quem vem lá de trás, né? Os escritórios de dados não necessariamente estão dentro da área de TI, eles servem à organização de maneira transversal. Sim. E eles podem estar vinculados diretamente à alta gestão. Por quê? Porque ali eu posso adotar as camadas de virtualização. Aí você começa a trazer as ferramentas de virtualização de dados. Você pode trazer o seu data lake. Aqui, tribunal, aqui a gente está falando de 140 sistemas com bancos de dados distintos, com legados. Então, se você não tem um data lake que você consiga começar a conectar essas coisas, você começa a criar um grau de dificuldade de interoperabilidade que é praticamente inexequível. Uhum. Então, essas ações, elas são ações estruturantes, né? Então, o que eu falei agora são ações estruturantes, né? Conexão com a estratégia, diagnóstico, conexão com a estratégia e o tratamento e segurança dos seus dados. Ok, então agora eu já organizei isso aqui. Então, o que é que eu faço a partir de agora? Eu acho que, assim, é a definição de que modelo vai adotar e que parte da organização vai receber que tipo de IA, né? Porque muitas vezes você não vai poder generalizar a mesma IA para todas as partes, né? Quem precisa de generativa, quem não precisa. E aí,
existe essa formação multidisciplinar, porque a partir desse momento, quando você começa a parte, né, de desenvolvimento, aí você precisa ter uma equipe multidisciplinar e que venha a obedecer um rito rigoroso na metodologia de desenvolvimento e agora com mais cuidado. Porque tem um ponto, quando a gente fala, se a sua organização produz dados objetivos, você é da área financeira, você está produzindo um dado objetivo que tem um número. Esse número, ele pode ser facilmente checável, auditável através de software de detecção. Mas quando você tem, de acordo com o seu negócio, saídas do seu modelo de IA que são subjetivas, que são conceituais, exato. Esse que é o X da questão. Porque quando a saída ela é conceitual, o envenenamento, ele traz elementos mais sutis, a gente tem feito alguns testes em cima disso, e nem sempre estão sendo detectados através dos algoritmos, né, que a gente chama de contra-ataque da nossa de checagem, porque ele é algo conceitual, é algo que ele indica, né? Por exemplo, algoritmos para hospitais, para a área médica, se você utiliza aqueles robôs que dão sugestões de onde o cirurgião deve fazer o corte, ele diz, olha, 90% de quem já fez essa cirurgia, em linhas gerais, de uma forma muito ampla, eles vieram por aqui, eles cortaram aqui, ou eles fizeram uma costura aqui. Ele indica posições de onde você deve caminhar. A decisão final é do cirurgião. E essa é uma decisão subjetiva, essa é uma decisão conceitual. Então, aí que eu vejo como um principal desafio para isso. Porque para auditar inteligências artificiais, modelos de inteligências artificiais que têm saídas conceituais e subjetivas, eu vou ter que eu tenho que tornar o modelo mais aberto e mais auditável. Só que isso fica mais vulnerável com o segredo da propriedade industrial, que é o X do negócio, né? Exato. Então, eu passo a ter aí um paradoxo evolutivo. Para eu auditar mais, eu tenho que abrir mais o meu modelo, mas eu não quero abrir mais. Por isso que nós temos que voltar, professor, para uma questão que eu acho que a gente está entrando aí num como que eu acho importante. Desculpe interrompê-lo, mas é só para a gente correr um pouquinho aqui nessa dinâmica, e tem muitas perguntas aqui sendo enviadas, que é exatamente aquele ponto de partida, o alinhamento com o negócio. Qual é a necessidade do negócio? Porque senão você abre demais e é o negócio, né, que vai te dar ali o norte. Eu queria aproveitar e trazer dentro dessa questão, Daniel, uma pergunta da Renata Marques, setor varejista. Ela diz o seguinte: na sua opinião, Daniel, o board também faz parte dessas camadas de segurança que estão sendo mencionadas? Porque se existe uma complexidade, essa complexidade é o board e o negócio querendo inovar, e a SI correndo atrás das mitigações. Essa é a realidade. Então, assim, eu corroboro o que a Renata falou, porque, como eu disse, vocês me conhecem, aqueles que me acompanham, eu estou o ano inteiro em várias capitais do país, em vários fóruns, discutindo esse cenário. E o que eu ouço muito é exatamente isso, né? Você tem uma complexidade, de um lado, que é o board, o negócio, já exigindo todos esses avanços, e, ao mesmo tempo, a sensação de que a segurança está correndo atrás para mitigar. Então, Daniel, queria que você comentasse um pouco esse aspecto, e se você vê aí como você avançar em desafios como esse. Sendo objetivo, né, até pela própria sequência do professor, como ele tinha comentado, sim, estão envolvidos, até porque quando a gente pensa num projeto, numa evolução, a gente tem que pensar o objetivo daquilo, o foco do que a gente está querendo fazer. Eu estou adotando uma tecnologia, ou melhorando algum processo, buscando alguma coisa com uma determinada finalidade, normalmente de negócios, né? Então, essa parte da definição e exatamente o que eu quero fazer, qual o objetivo que eu tenho a alcançar, ela é a parte inicial, né, que aí entra a governança junto, a própria Jaqueline comentou bastante. Então, com essa definição,
onde estou e para onde pretendo ir com a adoção de quais soluções, ferramentas, enfim, processos, isso dá a base para todo o restante do que eu vou fazer. Eu não consigo fazer as ações ou tomar as ações direto sem saber onde eu quero chegar, né? E aí, com base nisso, se eu sei onde eu estou, né, as decisões de negócio que eu tenho, para qual objetivo eu quero atingir, eu consigo fazer um plano estruturado de forma adequada para, sim, saber como eu consigo caminhar isso de forma segura e quais as camadas eu tenho que fazer para poder tornar esse caminho mais seguro possível. Perfeito. Bem, nós estamos, né, já avançamos aqui bastante, até mais do que eu imaginei aqui nesse segundo bloco. É óbvio, de novo, né, assim como no primeiro bloco do desafio, nós não temos como traçar aqui todos os caminhos. Mas uma coisa fica muito clara, né? A gente tem aí os insights que foram passados aqui sobre como avançar, são muito importantes. Nós vamos, inclusive, depois disponibilizar esse nosso debate gravado. Eu acho que vale a pena rever, talvez anotar, como alguns estão dizendo aqui, alguns aspectos, porque existe um passo a passo aí, e várias dicas foram dadas. Para a gente partir para o terceiro e último bloco, eu gostaria de começar a questionar vocês um pouquinho sobre qual é, então, o valor, o que nós vamos ganhar, como nós vamos ficar mais fortes e mais resilientes, e o que a gente tem de benefício ao adotar essas estratégias e começar a fazer frente a esses desafios. Daniel, você foi o último a falar, eu vou começar com você nesse aspecto. O que você tem visto, o que você pontuaria de importante como o valor dessas estratégias sendo adotadas pelas empresas, pelas áreas de cyber? Quais os pontos aí que você destacaria? Ok. Primeiro, com a adoção, quando a gente pensa em IA de forma geral, né, a adoção disso traz para a gente mais performance, né, principalmente no objetivo que a gente tem em um determinado negócio, eu consigo trazer mais Ótimo. riqueza, né, mais detalhes, tornar um atendimento ou uma determinada ação mais próxima de um humano, por exemplo, se comparado com os modelos anteriores para isso. Então, a gente Mas você consegue ter consegue mais. trazer essa mesma performance para a área de cyber, na mesma medida, para o negócio? Eu acho que já está claro que essa performance, realmente, com a adoção da IA, ela aumenta. Mas e alcançar essa mesma performance na área de cyber? Consegue também, porque do mesmo Ótimo. modelo, até como eu tinha comentado no início, ela é um benefício, vamos dizer assim, que a gente pode utilizar, então, não só para uma determinada área de negócio, como para fazer, até com segurança, eu posso usar contramedida para detectar algumas outras ameaças que a gente observa, né? Então, o próprio Walter citou em um determinado momento, quando a gente vai acessar um determinado conteúdo, se eu tenho uma avaliação, todas as camadas tradicionais, mas eu tenho uma avaliação em uma camada com inteligência artificial, eu vou conseguir fazer uma avaliação mais profunda do que eu conseguiria fazer sem ela. Então, acaba sendo uma camada de aperfeiçoamento, que a gente tem comentado durante todo o período aqui, aperfeiçoamento para esse objetivo que eu tenho, que é tornar mais seguro, né? Agora, é claro, a IA, ela me ajuda para negócio, me ajuda para fazer a proteção, também gera mais desafios. Então, na hora que a gente tem que pensar nesse processo de adoção, de IA, utilização, a gente tem que pensar em empresas qualificadas para prestação de serviço, treinamento, as próprias soluções que nós vamos adotar, isso foi comentado bastante também, porque a gente tem que usar soluções, serviços e treinamentos que sejam confiáveis ou de fontes confiáveis, para que todo esse resultado a gente consiga ter dentro do que a gente quer, né? Porque senão acaba fazendo uma adoção de uma solução que não é confiável, e isso pode me gerar um problema no meu resultado ao meu cliente, ou até na proteção, como a gente estava falando, porque eu estou adotando uma tecnologia que não é confiável e pode ter envenenamento, podem ter outras ameaças no meio do caminho, em vez de me ajudar, vão me atrapalhar ou direcionar, né? Ajudam em uns casos e direcionam ao que o atacante quer em outros.
Jaqueline, que valor você vê em usar os recursos da IA no ambiente de cyber? O que você vê como vantagens aí que são importantes e que podem mudar, né? Não sei se a gente consegue virar o jogo, porque é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente não pode olhar só como desafio, mas tem que olhar também como um valor, né? Então, como trazer também esses recursos para o ambiente de cyber, quais os valores que você vê importantes, os benefícios, pelo menos que você está esperando aí, que você vai ter com trazendo esses recursos para esse ambiente. Graça, eu vejo assim que utilizar IA para apoiar a cibersegurança hoje é uma questão de igualar a guerra. Por quê? Porque o cybercrime ele já está usando. E a gente, do lado de cá, usando os modelos tradicionais de segurança, a gente fica desbalanceado, a gente fica em desvantagem. Então, usando o IA, a gente vai conseguir, por exemplo, encontrar um padrão de um comportamento muito mais rápido. A própria IA, ela vai conseguir aprender, talvez, um ataque que ainda não era tão conhecido. Então, por exemplo, ataques de zero day, a gente, com o IA, consegue responder e detectar mais rápido do que sem a IA. Então, assim, hoje eu vejo completamente como necessário. A gente falou aqui sobre deepfake, então eu preciso ter IA para combater a IA do mal. Então, eu vejo como uma questão de igualar o jogo. Perfeito. Professor Fábio, quais as vantagens que você vê, que você tem estudado bastante, quer dizer, que mensagem aí mais otimista você diria de que nós que estamos desse lado, né, defendendo as nossas organizações, e eu me coloco sempre do lado de vocês, né, ou do lado da indústria, que está também correndo e trazendo conceitos, né, e soluções novas e tendências que vão casar aí com o que já temos e poder avançar. O que você diria aí que é positivo e que vai trazer benefícios para essa luta contra essa superfície de risco, mitigando e avançando nesse cenário? Olha, eu sou sempre um otimista, Graça. Eu acho que a tecnologia, quando a gente traz a inteligência artificial como uma que a gente chama de as tecnologias de uso geral, né? Quando a gente compara isso lá atrás, o que ela trouxe, o que a energia elétrica trouxe de benefício, o que a máquina a vapor trouxe, a internet, o computador, e a IA está sendo colocada como também uma dessas tecnologias de uso geral, né? Quando a gente fala de GPT, mais vem desse termo, não do pré-treinado, mas de tecnologias de uso geral. Mas eu sou um otimista e eu acho que o grande ganho, né, como a Jaqueline estava colocando, é nossa capacidade de dar respostas e de fazer um grande volume de tratamento de dados e de informações para fazer frente, principalmente ao cenário de cyber, né, dos cyberataques. Então, eu acho que nós vamos ter, inclusive nós estamos testando também os assistentes de segurança para ajudar a tomar, usando técnicas de IA, para ajudar aos nossos analistas, os profissionais da nossa equipe de segurança a tomar decisões, né? Então, fazendo essa análise rápida, fazendo diagnósticos mais precisos, fazendo a leitura e interpretação dos dados, para nos indicar, né, porque o que é que nós queremos? Utilizar a inteligência artificial para ter uma maior rapidez na varredura dos dados, na interpretação do que está acontecendo na organização, se é um ataque pontual, se é um ataque generalizado, e nos ajudar numa tomada de decisões. E a IA, ela cumpre bem esse papel. Por quê? Porque ela tem velocidade, ela tem capacidade de interpretação, e ela pode apontar caminhos em relação a isso. Então, eu vejo com bastante otimismo, eu acho que a gente tem um cenário desafiador, mas eu acho que tem muita gente boa trabalhando para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais seguro, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma questão aí
que a gente também vai utilizar a IA para nos ajudar a recuperar o ambiente, a parte de recovery, a partir do momento que nós sofrermos o ataque. Porque isso, hoje você não tem como fazer uma garantia de 100%, mas em quanto tempo você consegue deixar o ambiente disponível a partir do momento que você sofreu um ataque. E a IA, ela tem essa capacidade, pela agilidade, de recuperar ambientes numa sequência correta para que você possa colocar todo o seu ambiente em produção. Perfeito. Walter, sua vez de falar um pouco na sua visão. É óbvio que vocês trazem, né, uma proposta de valor para essa área, né, com uma abordagem de soluções, né? A gente o objetivo não é a gente, nesse debate, falar especificamente de produtos, mas a gente espera que a indústria nos traga soluções que possam significar que a gente tem aí valores e benefícios nessa luta contra uma superfície de risco e de vulnerabilidade muito alta, né? É o que a gente está vendo aí, é o que vai se descortinar. Inclusive, alguns estão colocando aqui que acham que está só começando. 2025 vai ser um ano muito mais desafiador do ponto de vista de ataques e todo esse cenário que a gente vai vivenciar, das deepfakes, envenenamentos. Então, a adoção desses caminhos ou daquilo que vocês trazem como proposta, explica para a gente o que você vê aí como importante, como benefício. Acho que, primeiro, né, acho que aquela questão de a IA, fatalmente, você vai precisar usar dela para poder combater igual. Assim, sempre quando você depende de pessoas, você tem aquela curva para poder desenvolver, né, e se a gente vê no mercado passado, né, de novo, famosa, preciso atualizar a vacina do meu antivírus, eu preciso baixar uma assinatura do meu IPS, eu preciso, sei lá, atualizar, por exemplo, regras de correlação do meu CIEM para poder entender o comportamento do meu ambiente. Então, era um processo que sempre tinha um trabalho por trás da indústria, né, de pessoas para poder desenvolver isso. Com esses novos modelos de ataque e justamente usando a IA para essa evolução tão rápida, se a indústria de segurança não usar a IA, ela vai ficar para trás e a gente precisa combater igual. Então, o primeiro ponto é, hoje, o próprio mecanismo como segurança, para entender justamente essa superfície de ataque, olhando o ambiente corporativo, rede, dado, o que quer que seja, ele tem ali uma maneira muito mais rápida de entender e dar esses insights para a área de segurança, seja para o analista, seja para o coordenador, seja para o CISO. Então, ele consegue fazer isso, esse é o primeiro ponto. Então, o que eu vejo hoje, olhando no ataque, a questão dos playbooks, como falaram agora aqui, a questão de como é que eu recupero o meu ambiente. Antigamente, a gente desenvolvia os playbooks meio que manualmente, ou pegava um playbook já escrito de algum fabricante para poder fazer. Hoje, não. Como é tudo tão dinâmico, como é que eu consigo usar a IA e eu consigo, por exemplo, dar essa resposta de maneira eficaz para poder trazer o meu ambiente de volta? Né? Como é que eu consigo mitigar aquela superfície de ataque? Walter, deixa eu te interromper, que ainda tem mais perguntas chegando, e uma delas é a seguinte: e você acha que essas tecnologias ou essas tendências, elas têm que trazer a IA embutida? Por exemplo, vocês, como fornecedores de soluções hoje, é importante que alguém que vai adquirir uma nova solução, que vai adotar uma nova tendência, se preocupe em saber o quanto que essa solução traz de recursos de IA embutido? Com certeza. Com certeza. Por exemplo, vamos falar aqui, por exemplo, de uma solução, que, por exemplo, que é o mercado que eu atuo hoje, que é o mercado de SSE, né? Service Security Edge. Então, eu olho sempre a parte, por exemplo, do ZTNA, que é a parte de acesso privado, a parte de proxy, a parte de proteção de dados, a parte do CASB, que é a integração entre nuvens. Então, hoje, se eu não tenho uma IA para entender o comportamento que passa em todo esse ciclo, desde a navegação do usuário, acesso às aplicações, consumo, por exemplo, do Google, Office 365, quer que seja, entender todos esses logs e de uma maneira eficaz ter o insight para poder dar as informações para a área de segurança, eu não consigo, eu vou ficar para trás. Então, por exemplo, é preciso ter esse insight, é preciso ter a IA. É a IA que vai te entregar essa dinâmica. Por exemplo, comportamento de dados, né? Olhando, até saindo um pouquinho do contexto, mas, por exemplo, a gente falava muito de LGPD e estava muito no hype, ainda se fala, mas como é que eu consigo entender o meu negócio, o que eu devo proteger e qual que é o dado que trafega dentro da minha empresa? A IA hoje ela consegue entender aquilo que eu consumo de serviço,
aonde está indo minha informação, qual que é o possível vazamento, o vetor de risco, e dar o direcionamento como eu posso mitigar. A mesma coisa para um ataque. Se eu tenho, por exemplo, uma máquina que está no externo de algum atacante, mandando informação, como que é, por exemplo, se existe, né? Se isso, por exemplo, está dali do endpoint mandando para a nuvem, se espalhou para dentro da minha rede. Então, são todos esses consumos desses logs baseado e mandando para a ferramenta e tendo uma IA por trás, entendendo, né, tudo que está acontecendo, é o que vai te dar o insight no tempo certo. Faríamos isso de outra maneira sem IA? Faríamos, levaria muito mais tempo. Então, a gente fala, por exemplo, de impacto para o negócio parado, né? A Jaqueline colocou muito bem isso, o quanto que significa ali de prejuízo financeiro para uma empresa estar 1, 2, 3 horas parada, né? Meu DR funcionou, não funcionou, quanto tempo demora para subir esse ambiente, né? Por exemplo, a área da saúde é muito crítico. Então, por exemplo, tem hospitais que dependem de sistemas externos, por exemplo, que hoje tu se comunica, laboratório, exames. Às vezes a pessoa está numa mesa de cirurgia aberto ali, fazendo um procedimento, e depende de um exame que vem de um laboratório, que seja, e se a coisa para, alguém sofre um ataque, é uma vida que está em jogo. Então, como é que você consegue, né, andar nessa velocidade e, de fato, colocar essas camadas de segurança? É justamente com o apoio da IA, não tem outro caminho. Perfeito. Daniel, você pediu a palavra, mas o pessoal está colocando aqui já no final, é IA contra IA. A gente tem que se apropriar da IA para fazer frente aos desafios da IA. A turma está falando aqui que é IA contra IA. Então, só para relaxar um pouquinho aqui no final do debate. Mas, ok, Daniel, você está com a palavra. A turma gosta de criar uma polêmica aqui. É bem por aí, é IA contra IA, né? Era só para complementar, efetivamente, a própria Jaqueline comentou, o Walter também. Então, com a adoção de IA, a gente consegue igualar o jogo, porque senão a gente vai ficar atrás. E o próprio Walter citou, quando a gente pega a adoção em uma determinada tecnologia, você tem muito ganho naquela própria tecnologia, você traz insights melhores, traz resultados melhores para detecção e para proteção, até para reação. E quando a gente pensa em investigação, que era o ponto que eu ia comentar, então, uma vez que eu tenho em um ambiente corporativo diversas camadas, diversas soluções, fabricantes diferentes, para observar tudo isso e fazer uma investigação pós uma ocorrência, esse processo todo de investigação também a gente consegue agilizar de uma forma absurda com a utilização de IA. Então, no passado, precisavam-se de dias, normalmente, para fazer o processo como um todo. Agora nós estamos falando de horas, às vezes, abaixo de 1 hora, para fazer o processo como um todo. Então, tanto de investigação, tomar decisão, saber o que tem que fazer, reação, o processo como um todo. Então, precisamos efetivamente, né? Isso é fundamental, não dá para ficar sem, porque o lado contrário está utilizando em larga escala. Um complemento aqui, já passo para você, Walter, que está pedindo a palavra, mas o Paulo Conduta, que é o CISO aqui da Urinvest, que está nos acompanhando, obrigada, e Conduta, por estar na nossa audiência, você e todos os demais que estão me mandando aqui vários insights. A IA pré-treinada faz parte nas questões de proteção e detecção ativa dos eventos de cibersegurança, em EDRs, anti-spam, firewall e outros recursos. A introdução dos agentes como ação ativa de facilitadores serão pontos importantes que teremos para treinar nossas proteções. Então, ele traz aqui e reforça, né, o que está sendo colocado aqui, que é esse passo a mais, né? O que o Conduta diz nós já estamos utilizando, né? Porque muitos estão perguntando isso. Eu sei que a gente precisa acabar, mas é que não acabam aqui as perguntas. Então, Walter, muitos estão colocando isso. A gente já usa, né? Usar a IA no ambiente de cyber não é uma novidade. Já tem muitos desses recursos sendo usados. O que as pessoas precisam entender é o que eu vou colocar mais nessa cesta, porque já tem, né, alguns recursos, já tem muita solução com IA embarcada, mas a gente está falando de algo ainda mais, ou de explorar melhor, né, mais e melhor soluções que já estejam aí disponíveis. Talvez nem seja o caso de partir para novas soluções, mas saber utilizá-las da melhor forma, né? Não sei se era isso que você ia falar, mas eu estou tentando traduzir o que a turma aqui está trazendo e questionando. Era exatamente nessa linha, até olhando de novo. Que bom, então casamos aí. A indústria de segurança é tão grande, você olha, tem N tecnologias, de N coisas, e aí todo mundo fala que tem uma IA, e aí não necessariamente essa IA
ela olha olha todo o seu ambiente de tecnologia, né? Então, ela fica ali para aquele segmento que ela atua. E aí, importante como é que eu consigo, de novo, uma área de tecnologia e é muito extensa, né? Então, desde infraestrutura, sistemas, né, as ferramentas de segurança, desenvolvimento, então, é muito amplo. Então, é importante ter os insights necessários, e aí, que eu falo, né, ter ali o uso da IA, para de fato ter uma visão mais simples de toda essa complexidade que você tem em cima do ambiente. Acho que esse é o ponto. Porque se você também fica ali só em relação a uma IA, não, eu olhei o meu, por exemplo, sei lá, eu olhei a questão ali da minha IA em relação à proteção de dados, eu olhei a minha IA em relação, por exemplo, ao proxy. É preciso entender que a gente precisa olhar num contexto global. E olhando esse contexto global é onde você vai entender o que você deve fazer. Até porque uma superfície de ataque, quando você faz uma análise, você é cego, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Da onde veio ali, como é que surgiu aquele ataque. A gente vai investigar, e aí você tem que olhar para o ambiente como um todo. Essa agilidade, se você não tiver ali tudo minimamente integrado e consumindo uma IA para de fato ter essa visão, você fica limitado em certos pontos. Então, é que eu falo, a gente começou a adotar, todo mundo fala, mas a gente precisa expandir muito mais esse contexto e adoção olhando o ambiente tecnológico. Estamos só começando. Pessoal, avançamos Exato. até um pouquinho no horário, não quero prendê-los mais, inclusive nossos convidados. Muitas perguntas, eu acabei não trazendo assim isoladamente, procurei aglutiná-las com algumas questões, passei os olhos aqui, eu acho que a maior parte do que vocês levantaram como dúvidas, a gente conseguiu lidar. É óbvio que é impossível, né, num contexto tão complexo, com tantas variantes, a gente consiga, em 1h30, liquidar todos os aspectos relativos a desafios, né, a como conduzir e quais os valores. Mas se vocês depois, com calma, assistirem de novo o nosso debate, vocês vão ver que a gente conseguiu, né, cumprir aqui com a nossa pauta, pelo menos colocando os principais desafios, né, as principais ações que podem ser adotadas e os benefícios que a gente deve esperar na adoção desses caminhos. Então, vou partir aqui e vou pedir a colaboração de vocês para, assim, tipo, um recado, um ponto de atenção rápido aqui, só para a gente fazer a conclusão. Jaqueline, de tudo que a gente falou, o que você deixaria aí como importante, assim, um lembrete, um reforço? Foi muito questionado sobre por onde eu começo, meu Deus, muitas coisas. A gente não precisa reinventar a roda. O ITIL, ele traz alguns princípios orientadores e tem alguns que se aplicam muito a essa situação, que é comece por onde você está, progrida iterativamente com feedback e mantenha simples e prático. Eu acho que isso daí é o básico para você começar nessa jornada aí de IA com segurança. Muito bom, excelente. Professor Fábio, eu sei que é difícil, né? Virar para um professor, um pensador, o nosso filósofo da tecnologia, nosso escritor, ser sintético na sua frase final. Mas eu estou aqui para estabelecer desafios também. Vamos lá, professor. Eu acho que é justamente escolha um ciclo pequeno, experimente e não fique buscando aquele surfista que fica buscando a onda perfeita, sempre buscar a onda perfeita. Surfe a onda que você tem agora e avalie depois os resultados. Eu acho que é isso. Faça de uma forma simples, porque novas versões vão surgir o tempo todo, mas você não precisa estar surfando a onda perfeita. Surfe a onda que você tem agora. Muito bom. Excelente, professor. E agora eu fico em dúvida aqui. Vamos lá. Vamos, Daniel. Daniel, consegue aí fazer a sua consideração final aí, um ponto de atenção de tudo que a gente discutiu, que você acha que tem que ficar aí marcadinho nesse final do nosso excelente debate? Consigo. Vou até unificar até a fala da Jaqueline e do Fábio, que eu acho que foi bem assertiva também. Eu acho que é fazer de forma simples, evoluir conforme o que você tem, o que você precisa, fazer de forma estruturada e buscar sempre tudo de forma que você tenha confiança, ou seja, empresas de confiança, serviços de confiança e as fontes, aí tecnologia e fontes que você tem de forma confiável para que você tenha sucesso no projeto. Gosto muito. Acho que a palavra confiança vai ser aí um dos nossos pilares para 2025, nos nossos debates. Muito bom. Walter.
Agora, depois de tantas coisas ditas, né? É difícil. Fica até difícil fechar, né? Fica difícil. Mas acho que o ponto é definir bem os objetivos, né, enquanto análise, até para entender aquilo que de fato quais são os ganhos, entender qual que é a curva de evolução que você precisa, né? Então, como o professor Fábio colocou, né, surfar ali a onda do momento, mas entendendo ali o que de fato você tem que fazer, né? A gente não vai conseguir resolver todos os problemas ao mesmo tempo. De fato, se apoiar em quem você confia e ter o auxílio das pessoas ou dos mecanismos que vão te ajudar nessa jornada de fato, compartilhar, né, o risco em relação à definição das estratégias, né, dos objetivos. Ali, ninguém, infelizmente, não é uma resposta de uma pessoa só dentro de uma companhia, né? É um contexto muito mais amplo, mas, como eu digo, definir bem os objetivos e traçar ali, né, os seus entregáveis, né, com o apoio correto. Muito bom. Perfeito. Pessoal, eu também vou sintetizar aqui, porque senão eu ficaria aqui, mas eu não vou fazer o resumo, porque a gente vai editar esse nosso debate. Nós vamos publicar também, logo, logo, os pontos principais que foram tratados aqui. E vocês sabem que a gente tem uma jornada também aqui a cumprir. Temos outros programas já previstos e temos aí toda a nossa agenda para 2025 com os nossos parceiros, onde vamos estar em vários encontros, debatendo muito esse tema. Por hora, só agradecer a vocês pela audiência, pelas perguntas, pelos comentários, os feedbacks que a gente recebeu aqui, que serão todos compartilhados aqui com os nossos participantes. Agradecer também a todos eles. Professor Fábio Martins, obrigado, um abraço para toda essa turma de Salvador. Logo, logo, Security Leader Obrigado pelo aqui. convite. Então, estaremos logo, logo aí juntos. Jaqueline, obrigada por reforçar nosso time de mulheres em cyber. Obrigada, o prazer foi meu. Super elogiada e interessante, muito obrigada. Daniel, obrigada aí pelo nosso trabalho aqui em conjunto, né, preparar para falar de um tema tão desafiador, né, e conseguir não perder aí a linha de condução de tudo isso. Então, agradeço muito a você pelo apoio, a NEC Brasil também, muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Walter, deu tudo certo, né? A Luz colaborou, você conseguiu ficar aqui com a gente. Exato. Que bom, que bom. Muito obrigada, tá, pelo apoio. Obrigado. Muito obrigada aí pela Sky High estar junto com a gente nessa jornada. E, mais uma vez, agradecer a Apple Digital, NEC Brasil, Sky High, vocês que nos assistiram, nossos especialistas. TV Security continua no ar, vamos em frente, os desafios estão aí, mas nós temos a oportunidade de compartilhar experiências e buscar soluções. Estamos juntos, juntos estamos mais seguros. Até o próximo debate. Obrigada. Bom dia para vocês. Tchau, pessoal.